convicções, compreendeu para além da espuma dos dias o sentido do futuro. Acabamos então de ouvir aquilo que de mais objetivo, mais material, Maria Lamas nos deixou, a sua obra literária. Mas não podemos, não se separa, não se distingue, não podemos separar a obra literária da sua ação cívica. A sua ação cívica talvez não esteja tão materializada como a sua obra literária, mas se temos hoje as conquistas que temos e chegamos onde chegamos, é devido à ação de muitas mulheres como Maria Lamas e de muitos homens. Para falar da ação cívica de Maria Lamas, para nos recordar a sua presença no mundo, que não foi uma mulher que se acomodou e consentiu, calada, Helena Pinto vai fazer a sua intervenção. Muito boa noite a todos e a todas. Gostaria de começar por agradecer o convite que a Sílvia lhes fez para estar aqui hoje e de saudar a realização deste fórum e aproveitando também saudar a Escola Maria Lamas por, no fundo, ser a residente deste fórum aqui para a cidade de Torres Novas. Agradecer também as palavras do Eduardo Bento na sua apresentação e saudar o professor José Manuel Ventura por estarmos aqui juntos e até pela sua intervenção que acabou de fazer. O desafio desta conferência é, do meu ponto de vista, olhar e refletir sobre o exemplo cívico de Maria Lamas. E a forma como eu vou fazer, e o que gostaria de partilhar convosco esta noite, é a forma como eu vejo a Maria Lamas e como vejo a sua obra. Não sou uma estudiosa da obra de Maria Lamas, nem sequer uma conhecedora muito profunda. Aliás, porque a obra, como já foi possível ver pelas intervenções aqui feitas, é uma coisa enorme, embora, felizmente, existem investigadoras, sobretudo investigadoras, alguns homens, mas sobretudo mulheres, que se dedicam e têm produzido alguns documentos importantes sobre a sua obra. O meu interesse por Maria Lamas deve-se a um facto, ao facto de eu ser feminista. É por isso que a Maria Lamas exerce um efeito de sedução por mim. Eu comecei a ouvir falar da Maria Lamas muito cedo, por acaso, por influência da minha família e sobretudo das minhas irmãs, que estavam de alguma maneira ligadas também aos movimentos antifascistas e aos movimentos culturais. Lembro-me de ver a Maria Lamas numa conferência organizada, no caso concreto, na Cova da Piedade, onde eu vivia, e tenho essa ideia de ir ouvindo falar da Maria Lamas, de ver os livros da Maria Lamas lá em casa. Mas, de facto, a atração em relação à obra e a esta mulher, como era, surgiu, sobretudo, quando a minha consciência política e social me fez compreender e me fez assumir como feminista. Maria Lamas aparece aos meus olhos como uma mulher multifacetada, pluridisciplinar, mas, sobretudo, como uma mulher que consegue concretizar grandes projetos. E isso funciona como uma grande atração para perceber como é que esta mulher era no seu dia-a-dia. Não quero aqui também fazer toda a vida nem toda a biografia, que aliás, como disse, já está publicada, pelo menos há 2 livros sobre isso, mas só para nos situarmos em que tipo de mulher ela era. Maria Lamas foi educada num convento e saiu do convento, salvo erro, com 17 anos e casou logo depois. Maria Lamas foi mãe de 3 filhas, viveu 2 casamentos e 2 divórcios, aliás. Viveu em África, esteve exilada em Paris, conheceu as prisões do fascismo,
Foi jornalista, tradutora, escritora de romances e de histórias infantis, diretora de várias publicações, foi poetisa, aliás uma vertente que não é muito conhecida, mas foi poetisa. Depois foi presidente do Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas, como aqui aliás também já foi referenciado, foi fundadora do MDM, o Movimento Democrático de Mulheres, e foi militante do PCP. Portanto, isto assim em traços muito gerais, a forma como eu vejo esta mulher. E isto mostra as suas várias facetas. Daqui eu distingui, há um registro comum na sua vida profissional. É o jornalismo, é a escrita, é a tradução de grandes obras, é os poemas, portanto há esse registro normal. Mas depois, em termos políticos, ela assume aqui, e isso de alguma maneira me fascina e acho que também tem muito a ver com os tempos de hoje, duas formas da sua atividade cívica. Eu considero que a militância no partido é uma atividade cívica também, faz parte da sua atividade, da sua opção política, e ela nunca o escondeu. Mas tem a outra faceta cívica, sobretudo em torno do Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas, que quando ela assume a sua presidência, no fundo vai reanimar, porque o Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas tinha tido um papel importante e depois tinha sido esvaziado, por assim dizer, até por muita influência também do regime fascista, e depois com a sua entrada acaba também por ter uma grande renovação. Mas em toda a sua vida, em toda esta atividade, que era a sua atividade ligada ao jornalismo e à escrita, que era a atividade mais política e cívica, os problemas e a vida das mulheres assumem uma grande centralidade na sua obra. E daquilo que eu conheço, eu penso que esta centralidade vai crescendo, vai crescendo. E é possível, conforme vamos conhecendo e lendo algumas coisas, verificar como Maria Lamas se vai apercebendo da condição das mulheres. Aliás, já aqui foram lidos agora alguns extratos pelo professor José Manuel Ventura, mas não temos também condições para os ler todos, mas perceberíamos que há uma evolução também no pensamento de Maria Lamas, até em relação à condição das mulheres. Até que fica muito claro, penso eu, a percepção evidente da discriminação das mulheres aos vários níveis da sociedade. E acho que aqui há dois pontos altos. Há vários, mas pronto, gostaria de destacar dois. Um é a sua participação na revista Modas e Bordados, que é revelador. Um primeiro apontamento até é o seguinte: vamos ver o nome desta revista, deste suplemento do século. Modas e Bordados. Isto aos olhos de hoje é assim, o que é que uma mulher como ela, com as ideias dela, com uma perspectiva, não é? Vai escrever, e até chegou a dirigir, muitos anos, penso eu, mas uma revista que se chama Modas e Bordados. Portanto, esta questão, vista aos olhos de hoje, se calhar poderia ser um bocadinho depreciativa, não é? As modas e bordados, porque até a própria Maria Lamas, e não só, algumas feministas da época, tinham uma crítica muito forte em relação ao luxo, em relação às mulheres que se penteavam, que se maquilhavam, pronto, que no fundo estariam de alguma maneira ligadas ao mundo da moda. Portanto, eu acho que isto é uma coisa muito interessante. E depois, no fundo, esta revista vem dar um contributo enorme para que se forme uma determinada consciência nas mulheres portuguesas e informação. E aqui eu acho que há outro exemplo de como Maria Lamas percebe. Eu acho que, no fundo, é como eu a vejo, não estou aqui a dizer que é como eu a sinto e como eu a vejo, porque é esta percepção que vai evoluindo, em que ela vai percebendo e tomando nota da situação particular das mulheres e em que quer responder-lhes. Por isso depois surge o suplemento A Joaninha, que era para as jovens mulheres, e a célebre tia Filomena, que dava as respostas e os conselhos às milhares de cartas que chegavam à Joaninha, que era para as jovens raparigas. Acho, aliás, que seria um campo de estudo muito interessante ver tudo isto. Portanto, Maria Lamas é jornalista, toda ela é jornalismo, é verdade, toda ela é escrita, tem esse poder. Depois, mas ao mesmo tempo é uma mulher e uma jornalista que reflete